Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o esquecimento. Para iniciar, vamos fazer uma oração, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade superior, aos nossos mentores, a São Francisco de Assis e toda a egrégora, toda a falange de Francisco de Assis, que é o condutor dessa casa, a toda essa falange que trabalha para que todas as coisas possam acontecer de maneira perfeita. Vamos pedir para que os nossos canais de entendimento sejam abertos e aquilo que for dito aqui que faça sentido para a nossa existência possa ser assimilado, possa se tornar aprendizado e, mais do que aprendizado, possa se tornar ação na nossa vida diária. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior a serviço. Assim é, que assim seja. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do esquecimento, né? Algumas pessoas não entendem muito bem que a questão de que quando a gente reencarna, a gente esquece, né, as coisas que aconteceram em vidas anteriores. Por que a gente esquece? Por que a gente não lembra, né, para que a gente possa, então, corrigir rotas, para que a gente possa corrigir trajetórias, para que a gente possa, então, reviver, né, momentos com pessoas, modificando as atitudes. Justamente porque se a gente lembrar de tudo que aconteceu em outras vidas, em outras encarnações, em outros momentos da nossa existência, isso pode gerar medo, angústia, pode gerar revolta. Cada espírito está num nível de entendimento e as reações que podem ser possíveis, se a gente tiver essas recordações do passado, podem levar a consequências que muitas vezes não vão ser interessantes para a encarnação atual. Por isso a gente volta esquecendo de tudo. Tem um trechinho, um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que se intitula Moral Estranha. Nesse capítulo, o Espírito da Verdade elucida para a gente que Jesus disse que traria nas famílias pessoas que eram inimigas. E imagina, né, se a gente lembra, por exemplo, que em uma vida anterior a nossa mãe, a minha mãe me envenenou, por exemplo. Se eu não tenho estrutura para aguentar isso, eu vou me sentir rejeitado, eu vou me sentir mal com aquela situação, eu vou achar que é um castigo, porque uma pessoa que me matou na outra vida vem nessa como minha mãe, né? E eu posso gerar ali uma série de situações, uma série de questões que vão fazer com que o meu relacionamento com a minha mãe seja dificultado, seja um relacionamento que não vai ser, não vai cumprir o objetivo na encarnação. Se ela me envenenou e nessa vida ela veio como minha mãe, é para que a gente possa se reconciliar através do amor maternal e através do amor de filho para a mãe. Se eu lembro disso, isso pode quebrar essa proposta nossa. Porque vamos lembrar, né? Quando a gente reencarna, a gente faz uma programação reencarnatória. E a gente faz as escolhas para essa encarnação. Então, se eu vi como filha dessa pessoa que numa vida anterior me assassinou envenenada, é porque eu fiz uma escolha. Se essa pessoa veio como a minha mãe, é porque ela também optou por isso, para que a gente pudesse resolver esse problema e passar pelo menos uma encarnação de amor materno, de amor filial, de amor que une essas almas para que elas possam, então, resolver os problemas anteriores definitivamente através do amor. A proposta de Jesus é sempre o amor, né? Então, quando a gente vai renascer nessas condições, a gente vai ter o dom do esquecimento para justamente não ter ranços, não ter ódio, rancor, raiva, não ter medo, né? É minha mãe, ela me envenenou numa vida anterior, né? De que maneira ela vai tratar esse bebê? De que maneira ela vai criar esse bebê? A gente não tem essa convicção, a gente não tem essa lembrança,
para que a gente possa confiar nessa mãe que veio nessa encarnação com essa proposta de ser mãe, justamente para poder dar essa condução à minha vida. Então, para que eu possa ter amor a ela de mãe. Muitas vezes acontece no meio do caminho algumas desavenças entre essas pessoas, porque apesar da gente ter o dom do esquecimento, a gente parece que intui, né, alguma coisa que não está bacana, intui alguma coisa que leva a algum incômodo com relação à pessoa. Mas o mais importante é manter essa luz do amor, essa luz da reconciliação, porque a gente nem sabe que é uma reconciliação, mas que está sendo, para a gente manter essa luz, né, sagrada e divina do amor acesa, para que a gente possa, então, passar essa encarnação bem com essa pessoa que da outra vida foi meu algoz, mas que hoje escolheu vir me acolhendo como filha. O dom do esquecimento, né, um dos motivos é esse, para que a gente possa, então, ser uma pessoa bacana com aquela pessoa que está escolhendo se redimir comigo. E se ela me envenenou numa vida anterior, eu posso ter feito coisas para ela em vidas anteriores também. Pode ser aquele ciclo, né, que vai se repetindo vida após vida, em que um se vinga do outro, se vinga do outro, se vinga do outro, e nesse momento a gente possa ter escolhido cessar esse ciclo. E para que esse ciclo se cessasse, a gente então veio como mãe e filha. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu mesmo, né, ter sido o algoz aí, né, ter sido a pessoa que fez, que cometeu esse ato de traição, esse ato de homicídio, esse ato, enfim, eu, né, numa vida anterior, não fui legal com as pessoas, não fui legal, traí um monte de gente, fiz, né, um monte de coisa que não foi legal, e eu me culpo por conta disso. Daí eu escolho vir numa vida seguinte para poder me redimir de tudo isso, porque eu quero, né, trabalhar essas minhas culpas para me livrar delas e poder, então, seguir minha vida e evoluir. Então, eu venho cercada de pessoas, como mãe, como filho, como marido, como, enfim, esposa, como tio, tia, cercada de pessoas que eu prejudiquei em uma vida anterior. E eu, então, agora vou buscar me reconciliar com essas pessoas, né? De uma maneira que seja salutar também para a minha vida e para a vida delas. Se eu tenho essa lembrança do passado, de que eu fiz tudo isso com essas pessoas, de que maneira, né, eu vou encarar essas pessoas nessa vida? Eu vou ficar com vergonha, porque eu sinto culpa. Então, eu tenho esse problema aí comigo. Então, eu vou encarar com vergonha, eu vou encarar com ressentimento, assim, com algum medo de cair nessa tentação de novo, né? De fazer, ou assim, pensar, nossa, como que eles vão me receber? Porque, né, se todo mundo sabe de tudo que eu fiz, agora como que eles vão me receber? Então, a gente tem um dom do esquecimento de tudo que a gente fez, e as pessoas também, para que a gente possa, então, trabalhar de modo diferente, né? A gente possa se testar, né? Um mundo de provas e expiações, para que a gente possa passar por essa prova de uma maneira que eu tenha condições de me reerguer, de uma maneira que eu tenha condições de trabalhar isso da melhor forma possível, de modo que eu possa fazer com que a vida perto dessas pessoas seja de bênção, seja de luz, seja de amor, que eu possa ser uma pessoa generosa com todo mundo, né? Sem ter culpa disso daí. Apesar de que sempre lá, no fundinho do nosso coração, no fundinho da nossa memória, tenha algum comando que mostre para a gente, né, que a gente precisa fazer isso, isso ou isso, para poder, então, trabalhar essas questões, né? Existe também o nosso mentor, existe o nosso anjo da guarda, que vai fazer com que a gente trabalhe todas essas coisas e para que a gente possa, então, redimir tudo isso, né, dentro de nós mesmos. É muito importante que a gente entenda que não existe um ser que diga para a gente assim: você é culpado disso e você precisa então passar por isso, por isso, por isso, para poder se redimir daquilo que você fez.
as nossas culpas levam a gente a isso. Não são espíritos superiores que vão nos condenar ou nos absorver. Somos nós mesmos, através das nossas próprias culpas, que vamos, então, compreender as coisas. Se a gente acumula culpa durante uma existência, isso vai gerar karma para a existência posterior. Por quê? Porque eu sou culpado por aquilo e eu mesmo quero me punir por aquilo, porque eu acho que eu preciso ser punido. Então, eu vou gerar situações na minha programação reencarnatória que vão ser punitivas comigo mesma. Quem fez isso comigo fui eu, foi a minha escolha. Foi a escolha de tentar aprender através da dor, de tentar aprender através daquilo que eu causei para o outro. Mas se eu passo de eu sentir culpa, se eu tiver o entendimento de que tudo no processo existencial é aprendizado e que mesmo que eu tenha cometido um ato que não tenha sido legal, aquilo ali faz parte do meu processo de aprendizado, eu me perdoo, eu perdoo todos aqueles que estão ao meu redor, eu peço perdão àquele a que eu prejudiquei e eu consigo caminhar, eu vou ter uma programação reencarnatória mais leve, porque eu entendi que aquilo foi um aprendizado para a minha vida, eu não vou gerar karma para a minha vida posterior. Então, essas voltas com outras pessoas que muitas vezes nos fizeram mal, ou que nós fizemos mal para essas pessoas, pode ser processo de culpa, se a gente tiver essa culpa, e pode então ser um karma que a gente vai trazer para a nossa existência, ou pode ser um processo em que eu compreendo tudo isso e agora eu quero modificar a minha atitude. É muito mais bonito quando é assim, né? Quando não tem o processo de culpa, mas tem o processo de responsabilidade. Então, eu sei quais são as minhas responsabilidades dentro desse processo, eu quero voltar com essa pessoa para fazer o bem para elas. E não para poder me redimir, né? Mas para poder fazer com que tudo aquilo que eu fiz de mal possa ser suplantado pelas minhas atitudes benevolentes nessa existência. E o dom do esquecimento contribui nesse sentido, porque se você não tem essas lembranças, você vai agir com maior naturalidade na encarnação. Você vai agir naturalmente, como se aquele fosse o primeiro momento que a gente estivesse se vendo. É como se a gente pudesse apagar, né, tudo e começar do zero. A gente, às vezes, não fala isso. Nossa, eu queria muito recomeçar do zero. A reencarnação é essa possibilidade que é dada para nós pela espiritualidade. A oportunidade de a gente começar do zero, da gente começar sem nenhuma lembrança, né? Começar com aquela folhinha branquinha para a gente poder escrever a nossa nova história. Só que toda a nossa história já está escrita no nosso corpo mental, que guarda tudo o que aconteceu em todas as nossas existências. Então, as experiências pelas quais a gente passou em outras vidas, elas vão ser importantes, porque a gente vai ter aprendido aquela lição e nessa vida a gente não vai repetir aquilo que a gente fez, que não foi bacana para a nossa existência e para a existência daqueles que estão ao nosso redor. É muito importante que a gente entenda esse processo, porque se a gente consegue entender isso, a gente vai fazer com que a nossa vida se transforme em algo muito mais bonito. Quando a gente para de acumular culpas, quando a gente para de culpar a gente, de se autoflagelar, de se achar menos do que todo mundo e se vitimizar na existência, quando a gente assume as rédeas na nossa vida, entende que tudo é aprendizado e que eu me responsabilizo por isso, então eu preciso modificar isso em mim mesmo e começo a fazer a reforma íntima, isso vai ser muito mais grandioso para a minha existência e para todos que estão ao redor. E o dom do esquecimento nos dá essa possibilidade da gente começar a escrever uma nova história, num novo corpo, num novo momento histórico, né, numa nova encarnação, às vezes com pessoas ao nosso redor, que foram nossas amigas, que foram nossas inimigas, que foram pessoas que eu prejudiquei, pessoas que me prejudicaram, para que eu possa, então, refazer as coisas com um aprendizado diferenciado, né? Às vezes a gente não fala assim, eu queria voltar lá para os meus 20 anos de idade com a mentalidade que eu tenho agora. A gente tem essa oportunidade na reencarnação, porque a mentalidade que a gente tem, os aprendizados que a gente acumulou, eles vão estar lá, eles vão estar em nós quando a gente reencarna. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, as crianças hoje são tão espertas, elas já sabem isso, já sabem aquilo, porque elas já tiveram muitas experiências, porque levaram-na a ter, então, uma maturidade diferente daquela que nós tivemos quando nascemos, porque as nossas experiências eram menores, eram menos experiências pelas quais a gente passou.
Então, a cada momento que a gente tem a oportunidade da reencarnação, a gente tem a oportunidade desse recomeço, né? Daquilo que a gente sempre fala que gostaria de ter, e a gente tem, só que a gente esquece de reconhecer, né? Agora a gente vai ter esse momento novamente, quando a gente desencarnar, e se a gente sentir a necessidade de uma nova encarnação aqui na Terra, vir para a Terra. Muitas vezes a gente vai sentir necessidade de encarnar até em outros planetas, em outros momentos, em outros lugares, né? Ou de permanecer um tempinho a mais na colônia para poder estudar mais um pouquinho, trabalhar mais um pouquinho. Nós fazemos escolhas o tempo todo, né? E a gente precisa entender que essas escolhas é que nos levam ao que nós somos hoje. E é nisso que consiste a lei da causa e do efeito. Não é de algo superior que está fazendo com que. Não, as nossas escolhas. Né? Eu fiz uma escolha, eu criei alguma coisa, isso vai ter uma consequência na minha vida, porque isso é o que tem de ser, porque foi a escolha que eu fiz, e aquilo então vai vir para mim de uma maneira ou de outra. A reencarnação e o esquecimento fazem com que tudo isso seja zerado, meio que zerado, naquela existência, não na sua vida como um todo, né? Porque é uma vida só. A gente tem uma vida só, uma vida, uma existência. E essa existência ela vai se dividir em momentos em que a gente está sem corpo físico, momentos em que a gente está com corpo físico, momentos em que a gente está sem corpo físico, com corpo físico. Então, isso é um processo. E a gente é sempre a gente. E tudo que a gente aprende, a gente vai continuar levando para as nossas outras existências. A gente é só um ser, a gente não é vários seres. Né? O avatar que a gente veste quando a gente está encarnado, ele é só uma roupagem. E ele vai ficar na Terra. O que veio da Terra vai ficar na Terra. E nós vamos, então, para outras paragens para poder, então, fazer novas escolhas, para fazer, né, para compreender as escolhas que nós fizemos nessa encarnação. Aí a gente vai poder lembrar de coisas que aconteceram anteriormente, fazer um balanço de todas as nossas atitudes, sem culpas, mas com responsabilidade, sem culpas, mas tendo a consciência de que tudo isso são experiências e aprendizados para que a gente possa levar para a nossa vida. Né? Então, é por tudo isso, a questão do esquecimento é muito importante, né? Porque aí a gente vai poder novamente fazer as escolhas, novamente escrever uma história nessa encarnação para poder ser melhor do que foi antes. Né? Sempre o nosso propósito é ser melhor do que foi antes. Sempre o nosso propósito é dar um passo para frente. Não existe involução, mas existe estagnação nas encarnações, né? E fora da encarnação também, porque nós somos um só. A gente não evolui só enquanto a gente está encarnado. A gente também evolui quando a gente está desencarnado, mas vai depender da consciência que a gente tem ao desencarnar e durante o processo sem corpo. A nossa verdadeira casa é lá, né? Sem esse corpo físico. Aqui é um mundo em que a gente está passando, a gente está de passagem aqui para ter experiências em prol da nossa evolução. Se não for assim, não vale a pena. Né? Se a gente está estagnado, se a gente não consegue andar para frente, se a gente não consegue olhar as coisas com os olhos do amor, não vale a pena. O grande ensinamento de Jesus é o amor. E o que nós temos que propagar, o que nós temos que trabalhar é o amor incondicional. Lembrando que o amor, ele liberta, ele não prende. Todo amor que prende é obsessão. Né? A gente precisa entender que o amor solta, o amor liberta, né? Se o ser amado volta para nós é porque esse amor ele é correspondido. Se ele não volta é porque não é correspondido. Então não vale a pena continuar ali. O amor ele serve para a libertação, ele serve para a expansão, ele serve para poder gerar todos os sentimentos que são derivados dele. Né? Se isso não for verdade na nossa existência, não adiantou nada. Nós estamos aqui passando por uma experiência na Terra para poder, então, trabalhar e caminhar em direção aos sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa bem claro: primeiro nós éramos instintos, depois sensações e depois, então, sentimentos. Nós estamos no patamar das sensações. A gente ainda não sabe de verdade o que são os sentimentos, mas a gente está caminhando para isso.
Para caminhar para isso, a gente tem que experienciar esses sentimentos, né? Colocando a mão devagarinho neles, mas ainda sem saber a plenitude que eles vão trazer para a gente. E todos esses processos, então, de encarnar, desencarnar, encarnar, ter o dom do esquecimento e desencarnar, todos esses processos são muito importantes para que a gente possa trabalhar nossa evolução, para que a gente possa crescer a cada dia e caminhar em direção a essa evolução, né? Que a gente tem aí a oportunidade de ter com o processo reencarnatório e com o processo de desencarnação também. A gente também evolui, como eu já disse, quando a gente está desencarnado. O dom do conhecimento é, portanto, uma dádiva que Deus nos oferece para que a gente possa caminhar sem ter esses ranços anteriores com as coisas que nós já vivemos no passado. Acontece também com alguns espíritos, né, encarnados, algumas almas encarnadas, de essas almas terem lembranças de vidas anteriores. Por que isso acontece? Porque provavelmente aquela alma já está preparada para lembrar daquilo e para compreender determinados processos que estão acontecendo nessa vida, né? Então, por exemplo, vamos voltar para o exemplo da mãe que envenenou a filha, né? A mãe envenenou a filha em outra encarnação. Nessa encarnação, elas nasceram como mãe e filhas, cresceram numa família normal, mas existe entre elas um conflito que a gente que não se compreende, né? Existe entre elas uma coisa que faz com que elas briguem o tempo todo e que elas não compreendem. Uma das duas pode ter uma lembrança de vidas anteriores, porque ela já está preparada para aquilo, e então essa pessoa que teve a lembrança elucida na mente dela. Então, é uma encarnação para que a gente possa resolver esses problemas. E ao invés de ter raiva, rancor, ódio daquela outra, vai ter um sentimento de amor maior ainda pela gratidão de poder estar resolvendo o problema nessa encarnação. Mas para que isso ocorra, para que essas lembranças ocorram para nós, é preciso que nós estejamos muito preparados. Para que a gente, ao invés de ter ódio, rancor, raiva daquela situação, a gente tenha gratidão pela oportunidade de reconciliação com aquele espírito. Isso também acontece, mas não acontece com a maioria das pessoas. Acontece com aquelas que estão preparadas para poder, então, lidar com essa situação e trabalhar melhor essa situação dentro da encarnação. Isso é muito bonito, né? É muito lindo. É alguma coisa possível de acontecer, mas a gente precisa trabalhar a reforma íntima, a gente precisa trabalhar a nossa reprogramação mental, a gente precisa sair desses sentimentos que são sentimentos inferiores aqui da Terra, de ódio, raiva, rancor, de vingança, né? Porque se uma pessoa que está encarnada e tem essas recordações, ainda está vibrando nesses sentimentos de ódio, rancor, vingança, não vai ter adiantado nada a encarnação, né? Não vai ter adiantado nada ter vindo junto com essa pessoa que a prejudicou em vidas passadas. E muitas vezes ela não vai ter nem a consciência que numa vida anterior pode ter sido ela que prejudicou a outra e, né, vira aquele ciclo que a gente comentou no início. Então, existe sim a possibilidade de haver lembranças de coisas que aconteceram, para que esse espírito que teve a lembrança, que está preparado para isso, possa, então, trabalhar isso de outras maneiras, né? Então, existem todas essas possibilidades, e todas elas vão trazer para a gente essa possibilidade de evolução e de caminhada. Tudo que acontece é para melhorar a nossa existência. Às vezes, né, a gente está lidando com uma pessoa que nem é da nossa família, por exemplo, e que aquela pessoa é uma pessoa muito difícil e que faz de tudo para dificultar a sua vida, porque ela tem condições de dificultar aqui, ali, e tá ali, você fala, nossa, mas para quê, né? Para que eu vim com essa pessoa? O mundo é tão injusto. E vamos dizer que você seja uma pessoa que tenha essa possibilidade de ter lembrança de algo que aconteceu no passado. E você fica sabendo que no passado vocês tiveram grandes problemas. E você, então, ao invés de ficar com ódio, rancor maior dessa pessoa, você entende a situação e se
coloque, então, na posição de oração por essa pessoa. Se coloca na posição de compreensão dessa pessoa e de você mesmo, né? Aí você vai trabalhando toda aquela raiva que você tinha da pessoa, porque ela estava tentando te prejudicar tanto. Mas você entende que é um processo de resgate, um processo de reconciliação entre esses dois espíritos. Mesmo que você não fale mais com a pessoa, mesmo que você não olhe mais para a pessoa, mesmo que muitos problemas tenham acontecido entre vocês, você se coloca, então, já que você descobriu tudo isso, que você, então, está preparado para saber, se coloca em processo de oração, se coloca em processo de vibrar positivamente por essa pessoa, porque assim como ela está me prejudicando hoje, eu a prejudiquei numa vida anterior. E isso é só uma reação. A reação é algo que vem lá do momento anterior ao nosso. Nós não estamos nas sensações. Jesus disse, primeiro nós éramos instintos, depois sensações e depois sentimentos. Então, muitas vezes, nós ainda somos reativos, né? E reagimos a situações por conta do instinto de sobrevivência que nós temos. A partir do momento que a gente para de reagir a situações e a gente para a agir diante das situações, a gente está tomando mais consciência de quem a gente é. E muitas vezes essas lembranças de coisas que aconteceram no passado vêm para que a gente possa ter, então, ao invés de reações, ações benevolentes em relação a todas aquelas situações pelas quais a gente passou, pelas quais a gente vibrou, nas quais a gente estava lá preso, né? E que agora a gente está, então, em processo de libertação. Tudo é um processo, né? De libertação, tudo é um processo de evolução, tudo que acontece. E o dom do esquecimento é justamente para que a gente possa, dentro da encarnação, evoluir cada vez mais. As lembranças que possivelmente possamos ter são dadas àquelas pessoas que têm condições de trabalhar essas lembranças para um lado benevolente, senão as pessoas não vão lembrar. Porque senão os sentimentos negativos vão aflorar ainda mais e aquilo vai dar errado de novo, né? Às vezes, mesmo com o dom do esquecimento, né, as lembranças que estão lá atrás são tão fortes que não dá certo, né? Muitos pais e filhos viram inimigos, né, dentro de uma encarnação. Muitas coisas acabam não funcionando como deveriam, porque essas lembranças que ficam no nosso subconsciente acabam aparecendo de uma maneira, né, diferenciada e acaba não dando certo. Mas é a tentativa da espiritualidade com a nossa aceitação, sempre lembrando que o processo de programação reencarnatória ele vem com a nossa autorização, com a nossa aceitação. Ele só é compulsório quando o espírito ainda é muito ignorante e não tem condições nenhuma de escolher. Então, o anjo da guarda, o mentor desse espírito, vai fazer aquela programação para que ele possa, então, buscar a sua evolução. Mas quando o espírito já tem uma pequena consciência, ele faz as escolhas na programação reencarnatória para poder, então, trabalhar aquelas coisas que ele sente que precisam ser trabalhadas. Ou através das culpas, ou através da responsabilização, né? da busca da resolução desses problemas. Então, pessoal, era isso, né? Eu espero que eu tenha passado aí a mensagem sobre essa questão do esquecimento, que foi o que foi pedido para eu falar hoje pela espiritualidade para vocês, que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre esse tema. Às vezes a gente fica muito revoltado porque a gente não lembra de nada, mas vamos lembrar que isso é uma dádiva, para que a gente possa, então, trabalhar como uma folha em branco dentro da encarnação. Apesar de não sermos, né? A gente tem aí todo um processo que já foi feito por nós mesmos, todo um aprendizado, a gente chega aqui com uma consciência já mais aflorada, mas a gente esquece de muitas coisas para que a gente possa, então, ser um ser novo, ter a oportunidade que a gente tanto fala, né, de voltar lá atrás e ter a mesma consciência que eu tenho hoje. É isso que a reencarnação faz e é isso que o dom do esquecimento também traz para a gente. Gratidão a todos, né? Pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, de outros centros. Gratidão. Pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir a live depois que vai ficar gravada, então no nosso canal. Gratidão. Até a próxima semana com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração de todos. Até lá.